Boa tarde. O Nesp Notícias de hoje fala sobre o início da Piracema. E tem mais. Veja os outros destaques do Nesp Notícias desta quarta-feira, 6 de novembro de 2013. Motoristas reclamam do atraso na entrega do viaduto inacabado. As obras deveriam ter sido entregues em setembro deste ano, mas Bauru vai passar o Natal sem inaugurar a obra mais polêmica da cidade. Café da manhã mais caro. Preço do pãozinho francês sobe. A promessa era de que em setembro o viaduto inacabado estaria pronto. Mas como tantas outras datas de entrega, essa também não foi cumprida. Agora a obra só ficará pronta em fevereiro. Quem mora ou circula pela região reclama. O cenário não mudou muito nos últimos meses. O viaduto que liga a Vila Falcão ao Bela Vista continua inacabado. As obras deveriam ter sido entregues em setembro deste ano, mas Bauru vai passar o Natal sem inaugurar a obra mais polêmica da cidade. Nós estamos chegando no fim de 2013 e o bauruense não vai ver o viaduto ser concluído neste ano. A construtora Bema, que ganhou a licitação, pediu a prorrogação do prazo para entregar a obra e agora o viaduto está prometido só para o fim de fevereiro do ano que vem. O vão livre ainda não foi fechado. Faltam pelo menos 50 metros para completar a pista. Além disso, a prefeitura terá que assumir serviços complementares que não estavam previstos no contrato inicial. Entre o viaduto e a Praça Espanha serão feitas galerias, guias e sarjetas, num trecho de 360 metros que também vai receber asfalto novo. Esses serviços começam apenas em janeiro de 2014. Apesar da prefeitura ter aceitado o pedido de prorrogação, Rodrigo Agostinho garantiu que não vai permitir novos adiamentos na entrega. Se a construtora ela se comprometeu a concluir o viaduto até fevereiro. Se ela não concluir, nós vamos cancelar o contrato com essa construtora e chamar a próxima da fila, enfim, para poder concluir. A obra está nos finalmente, está no finzinho, e a expectativa nossa é que efetivamente seja concluído o mais rápido possível. Enfim, a construtora é uma construtora relativamente pequena, tem tido dificuldades com a obra, mas nós não vamos aceitar mais prorrogações. Quem passa ali perto mal acredita que um dia vai usar o viaduto para fugir do trânsito da Vila Falcão. Faz falta. Tinha que terminar porque ficaria melhor para o acesso das outras vilas. Bauru tá difícil andar, à tarde principalmente. Na Duque ali não tem como andar mais. O viaduto ajudava? Ajudava bastante, hein? Já desviava o pessoal de lá. Ah, faz, né? Com certeza, né? Não é para desafogar esse trânsito, essa parte que tá muito complicado, principalmente de manhã cedo. De manhã tá muito difícil aqui, rapaz, coisa aqui. Procurada, a empresa Bema, responsável pela construção do viaduto, não quis se pronunciar. A gente fala agora sobre a apuração das denúncias de irregularidades na aprovação de loteamentos pela Secretaria de Planejamento. O presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara de Bauru, o vereador Roque Ferreira, informou ontem que o relatório será apresentado na próxima terça-feira. Segundo Roque, o relator da matéria, Lima Júnior, deve finalizar o texto nesta semana. O assunto foi discutido, inclusive, na reunião de ontem da Comissão de Justiça da Câmara, da qual os dois vereadores fazem parte. A denúncia foi feita há cerca de um mês pelo pecuarista José Amir Mobaide. Ele apontou possíveis problemas com o residencial Espásio Comendador. Na denúncia, ele afirma que a secretaria teria aprovado a construção do loteamento fechado na região da Avenida Comendador José da Silva Marta, sem que a empresa loteadora tivesse repassado ao município uma área equivalente a 5% do total da área do loteamento, o que é previsto por lei. Mas a empresa loteadora afirma que seguiu toda a legislação municipal em vigor e não há irregularidades. A prefeitura está investigando. Existe uma sindicância já aberta, apurando possíveis irregularidades cometidas por servidores da CEPLAN. Além disso, nós, em diálogo com o Ministério Público, decidimos para refazer todas as avaliações dos imóveis, mesmo a Prefeitura não tendo feito opção por nenhum desses imóveis, um perito do Ministério Público vai estar atuando no sentido de refazer essas avaliações para que não pare nenhuma dúvida em relação a esse processo.
Segundo Roque Ferreira, somente com a finalização do relatório será possível decidir se haverá ou não a instalação de uma comissão especial de inquérito na Câmara para aprofundar as investigações. Ontem a gente mostrou aqui aquele buraco que se abriu na Vila Souto por conta do rompimento de uma adutora. Moradores de 9 bairros ficaram sem água. No fim da tarde, o DAE informou que havia concluído os reparos. O abastecimento voltou ao normal na manhã de hoje. No próximo bloco, uma entrevista sobre a proibição da pesca agora no período da Piracema. E ainda hoje... Economia. Vamos falar do preço do pão francês. A gente volta já. Voltamos e vamos ver como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Veja os detalhes no mapa. Chove em várias cidades do leste, do litoral e do centro do estado. Amanhã deve continuar a chover em praticamente todas as regiões, com exceção do oeste. Em Bauru, a quarta-feira vai terminar chuvosa. Amanhã o tempo deve começar a abrir, mas pode chover à tarde. Agora a umidade do ar é total. Os ventos sopram a 15 km por hora. Hoje a temperatura mais alta foi de 21 graus. Nesta quinta, a máxima pode bater em 29 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, não deve passar dos 27 graus. Desde o início do mês está proibida a pesca por causa do período da Piracema, que é quando ocorre a desova dos peixes. A restrição da pesca vai até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Sobre esse assunto, vamos conversar com o policial ambiental Leandro Marcomini. Leandro, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Nós agradecemos o convite. Na verdade, a proibição é para algumas espécies e há uma restrição para outras, né? Isso, a Piracema ela protege a desova e a reprodução dos peixes nativos da Bacia do Paraná. E as restrições, as permissões vão para os peixes que são alóctones e exóticos. Que seriam alóctones? Alóctones. São peixes brasileiros, porém de outra bacia, no caso Tucunaré, que é da Bacia do Amazonas, que tem muito em nossa bacia aqui, né? E quais são os nativos, aqueles que a pesca está proibida desses peixes? Eu vou citar alguns, né? O pacu, a piapara, mandi, né? São peixes nativos da Bacia do Paraná. Então esses estão proibidos, até porque eles, no período da Piracema, esses peixes nativos eles vão nadando contra a correnteza até encontrar um lugar calmo para ocorrer a desova. Mas na hora que a pessoa vai pescar, não tem como ela ter controle da espécie que ela vai pescar, né? Como que se deve proceder? Bom, o pescador tem que ter a consciência ambiental, né? A consciência de um bom pescador, se ele verificar que o peixe ele é nativo, até porque ele vai conhecer se o peixe é nativo ou não, a maioria conhece, ele deverá realizar a soltura imediatamente. E tem que ter um cuidado também nas iscas usadas, né? As iscas naturais estão permitidas, né? Que a maioria usa minhoca, massinha, salsicha, enfim. Já as iscas naturais, que é o lambarizinho ou o camarão, proveniente da bacia, né? Proveniente do rio, tem que ter uma nota fiscal de origem. Porque a pesca dessas espécies está proibida, né? Nesse período. Isso, Inclusive, eles falam a batida com a peneira, né? Deles ficar na margem do rio com a peneira também está proibido, né? Uso da rede também. Uso da rede, da tarrafa também está proibido. Até porque esses equipamentos, esses materiais, quando eles são esticados no rio ou a tarrafa quando é jogada, tira esse peixe nativo do rio. Então, se o peixe nativo está para ser procriado, para reprodução, então ele não pode ser retirado, nem esses equipamentos. Certo. E essas regras, elas não valem para os pesqueiros, né? Nesse caso, a pesca está liberada. Nos pesqueiros e nas represas particulares estão liberados, até porque são propriedades particulares. Então, é ideal que aquele usuário do pesqueiro, ele retire o peixe de lá e tenha um comprovante, uma nota fiscal, alguma coisa que prove que o peixe é do pesqueiro. É porque eles são criados em cativeiro também, né? São criados em cativeiro. É importante que o pescador tenha consciência, porque o peixe que ele vai pescar hoje e está nesse período de reprodução é a espécie que vai faltar depois, né? Isso, É por isso que a gente fala em conscientização, porque quando chegar lá na frente, o pescador não reclamar que está faltando peixe, né? Mas quem é o instrumento dessa destruição é o homem, é o próprio pescador. Então não adianta ele querer tirar
muito peixe, sendo que lá na frente ele vai continuar usufruindo disso, né? É claro que para o pescador profissional, uma redução drástica no volume de pesca agora, nessa época, né? Mas o pescador profissional ele recebe um subsídio do governo federal. É um salário mínimo, né, auxílio pesca, e então, né, ele tem uma ajuda de custo. Porém, ele pode continuar pescando desde que ele pesque o peixe exótico ou o peixe alóctone. Okay? E há uma fiscalização, inclusive no transporte, no armazenamento dos peixes. A Polícia Ambiental faz pontos estratégicos de bloqueio. Nesses bloqueios ela vai parando os carros e verificando, inclusive, o transporte desses pescados. Né? Os lugares que vendem peixes também sofrem essa fiscalização? Os supermercados, as peixarias tiveram até o segundo dia útil do mês para declarar seus estoques, até porque a Polícia Ambiental vai fazer operações visando a fiscalização desses estoques dos peixes nativos. E qual é a pena, qual é a multa aplicada, né, no caso da irregularidade? Bom, para esses crimes que envolvem a pesca, o valor fixo é R$ 700, aí tem variações de acordo com a quantidade de peixe pescado. E quem quiser denunciar, né, flagrar algum pescador pescando alguma dessas espécies, como fazer, Marcomini? Bom, o telefone da Polícia Ambiental aqui de Bauru é 3203-3034. Até porque o volume de trabalho de vocês aumenta muito nesse período, né? Aumenta. Então quem puder denunciar ajuda bastante. Aumenta inclusive com as informações. Muitos pescadores ligam no nosso trabalho. Muitos pescadores, até no nosso momento de descontração de folga, o pessoal pergunta bastante, como que está a pesca? Muitos acham que a Piracema é um período proibitivo, ou fecha totalmente a pesca. Pelo contrário. Uma restrição, né? A pesca que fica restrita. Então, esses peixes que eu disse, né, o alóctone ou o exótico, que eu posso citar o matrinchão, black bass, o sardinhão, o cedezinho, corvina, tilápia, tucunaré, são peixes que são permitidos tirar dos nossos rios, tá? Só que cada pescador tem uma cota de 10 quilos mais um exemplar. Tem esse limite tem essas também. cotas, Mas, normalmente, é difícil um pescador levar embora mais 10 quilos mais um exemplar, né? Muito peixe. Tá certo. Muito obrigada por suas informações. A gente agradece. No próximo bloco, a gente vai falar do preço do pão nosso de cada dia. Voltamos já. De volta com o Unesp Notícias. No Vunesp Informe Especial de hoje, o assunto é o vestibular da Unicamp. A prova da Unicamp na sua primeira fase, ela é uma prova que tem texto, e o texto é o que leva à redação, então geralmente ele coloca como se fosse 2 temas, quer dizer, o aluno precisa saber escrever e o mais importante, o aluno precisa saber interpretar. Acabou essa fase que é da redação, vem os testes. Eu tenho história, tenho geografia. Não é sei ou não sei, é lembro ou não lembro. Geografia e história, você lembra ou não lembra o que o professor falou. Agora, matemática é sei ou não sei, não é lembro, é sei. Se você tem mais facilidade para lembrar do que para exercitar, comece então por geografia e por história. A segunda fase já é uma prova abrangente, é escrita. Abrangente, fala de todos os assuntos. O que você tem mais aptidão? É exatas? É humanas? É biológicas? Então, se dedique bastante a elas. O café da manhã do brasileiro está mais caro. É que o dólar subiu e com ele o preço da farinha de trigo, matéria-prima do pãozinho francês. O quilo já custa em algumas padarias quase R$ 9,00. Quem tem o hábito de comer pão francês já sentiu no bolso que os preços estão subindo. Aumentou o preço. Diz que a farinha também aumentou, né? Tudo que está aumentando, porque o salário não aumenta, só aumenta as coisas que precisa comprar. E o seu Vital está certo. Com a alta do dólar, o preço do trigo disparou. No Brasil, mais da metade do trigo que é consumido é importada. Nas padarias visitadas pela nossa equipe, o quilo do pão varia entre R$ 7,50 e R$ 8,90.
Gabriel trabalha na padaria da família. Nos últimos 10 meses, a variação no preço do pão foi de cerca de R$ 3. Porque o saco de farinha aumentou muito o preço, né? Aí, então a gente teve que repassar um pouco do preço para os clientes também. Já na padaria do Wellington, durante 2 anos o preço não teve reajuste. Mas há 5 meses ele teve que repassar o aumento para os fregueses. Hoje um pão para estar bem vendido tem que ser uns R$10 o quilo hoje. Pra gente ter uma margem de lucro boa para pagar, né, nossas contas. Quais os fatores que fazem com que o pão fique caro? Farinha, energia, funcionário, escarece para a gente bastante. Fermento biológico, esses são os que mais subiram. Esses são os mais. A gente tem que agregar tudo isso aí e para repassar para o cliente é complicado, não tem como. De acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor divulgado em outubro, as despesas com alimentação aumentaram 0,7% em relação a setembro. E um dos responsáveis é o pão francês. A variação de preços acumulada em 2013 já chega a 13%. Até o fim do ano, a expectativa é de que essa variação chegue a 15%. Para não perder o freguês, a alternativa é cativar a clientela. A única coisa é tratar sempre o cliente bem, para que volte sempre, só, porque não tem como fazer nada. Se por um lado o preço do pão está mais salgado, por outro a gasolina ficou mais em conta nos últimos meses. E é isso que a gente vai mostrar amanhã aqui no Unesp Notícias. O economista e professor da Unesp, Antônio Crepaldi, estará aqui no estúdio para falar sobre essas oscilações de preço. A gente fala agora de cultura. Foi aberta nesta semana a 13ª Feira do Livro Infantil em Bauru. Até o dia 14 de novembro, quinta-feira que vem, o SESC vai expor livros e brinquedos educativos. A feira oferece ainda uma série de atividades culturais, como a apresentação de filmes, contação de histórias e oficinas literárias. O público também vai poder conversar diretamente com alguns autores. A entrada é de graça. Mais informações no site da Prefeitura, no link da Secretaria Municipal de Cultura. O SESC fica na Avenida Aureliano Cardia, 671. Uma exposição que mistura conhecimentos de arquitetura e artes cênicas com um novo jeito de olhar para o dia a dia nas cidades. É assim a mostra Olho Atento, do artista visual Tom Pina. As obras estão à espera do público até amanhã na Galeria Residência. A gente foi conhecer um pouco dessa exposição e quem apresenta é o próprio criador. A exposição ela veio muito da discussão da cidade. Eu sou formado em arquitetura, então foi uma forma que eu encontrei de misturar tudo que eu gostava. Assim, eu fiz teatro muitos anos, fiz arquitetura e desenhava desde criança, então vem muito das relações entre as pessoas e entre as pessoas da cidade, assim, de uma forma bilateral, assim, tanto as pessoas com a cidade quanto a cidade com as pessoas. A grande maioria são obras de ilustração feitas em grande parte em material encontrado na rua, encontrado em caçamba, alguns papéis alternativos, tem em papel de cebola, algumas técnicas assim, técnicas muito variadas também, materiais desde caneta bico de pena metálica, marcador, sabe? Quando a gente trabalha com cidade, com pessoas, então o tempo inteiro você está trabalhando, assim, 24 horas praticamente. Então qualquer gesto que você vê, olhar, alguma conversa perdida na cidade, eu pego muitas coisas assim, alguma frase ou conversa, eu acabo transformando em imagem. Para mim a arte tá em tudo, assim, né? Ela é a maneira como você vê as coisas, assim, então qualquer coisa pode ser arte, né? Desde que você faça as pessoas sentirem alguma coisa, assim.
A exposição Olho Atento fica aberta até amanhã na Galeria Residência. O endereço é Rua Maria José, 537. O horário de visitação é das 2 às 6 da tarde e a entrada é de graça. É isso por hoje. O Unesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!